Nós conhecemos um pouco a história do apóstolo Paulo e nós sabemos que antes da conversão, Paulo, ele era um homem muito religioso. Paulo era extremamente religioso e Paulo levava a sua religiosidade muito a sério. Mas só que tinha um problema muito sério com Paulo. Paulo, ele era um homem que estava fazendo algo e ele achava que o que ele estava fazendo era vontade de Deus. E na verdade Paulo estava perseguindo o povo de Deus. Paulo, ele era tão religioso que ele esquecia-se de que na verdade ele estava perseguindo o povo de Deus. E ele achava que com isso ele estava fazendo algo que agradasse a Deus. E todos tinham medo de aproximar de Paulo e falar algo contrário àquilo que ele tinha conhecimento. Então um dia, como das outras vezes, ele estava a caminho de Damasco, e ali ele estava indo para prender alguns dos irmãos, e ele teve um encontro pessoal com Jesus. E Paulo, caindo por terra, e ele reconhecendo que era o Senhor, ele faz a seguinte pergunta: Senhor, que farei? Observa que agora Paulo, aquele homem religioso, aquele homem que achava que estava zelando das coisas de Deus, ele achava que estava fazendo um grande trabalho para Deus, mas na verdade ele estava pelejando contra o povo de Deus. Da mesma forma, a Bíblia deixa-nos bem claro que nós devemos preocupar com a maneira em que nós estamos vivendo, maneira esta que deve ser de acordo com a vontade de Deus. A preocupação nossa deve ser em agradar a Deus. Eu costumo dizer, irmãos, que religião é uma canoa furada. Religião não salva ninguém, quem salva é Jesus. Se religião salvasse, nós estávamos lá na religiosidade dos nossos antepassados, e nós achávamos que estávamos certos, assim como Paulo achava que ele estava certo, e os irmãos e a igreja do Senhor estava errada. Mas o dia que Paulo encontrou com Jesus, na estrada que levava a Damasco, é que ele pôde entender que ele estava pelejando contra o povo de Deus. E aí agora o perseguidor passa a ser perseguido, porque os religiosos, que eram companheiros de Paulo, agora tinham Paulo como inimigo, mas não entendiam que a mudança que aconteceu na vida de Paulo é porque Paulo teve um encontro pessoal com Jesus. E o que transforma a vida do ser humano é quando ele tem um encontro pessoal com Jesus. É quando ele muda de vida para viver uma vida que agrada a Deus e não a ele. Ele deixa os princípios dos antepassados, as tradições, e começa a viver segundo as orientações da palavra de Deus. Quantos de nós que vivíamos segundo as tradições dos nossos antepassados, nossos avós, dos nossos pais, e nós achávamos que estávamos certos, porque fomos ensinados dessa maneira. Mas o dia que nós conhecemos a Jesus, o dia que nós nos deparamos com a palavra de Deus, é que nós começamos a entender que nós estávamos enganados. E aí nós começamos a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Entramos por essa porta estreita. Foi Jesus que disse: olha, porfiai por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos. Glória a Deus. Quando Jesus se referiu à porta larga, e quando ele se referiu à porta estreita,
ele não deu números, mas ele disse: olha, no caminho largo e espaçoso, são muitos que estão trilhando por ele. Mas quando Jesus se referiu ao caminho, a porta estreita, o caminho estreito, ele diz assim: olha, são poucos. Jesus não falou a quantidade, mas Jesus deixou bem claro que no caminho largo, muitos estão trilhando. Porque o caminho largo, você anda do jeito que você quer, você faz o que você quer, o caminho é largo. O caminho que aceita tudo. Você pode viver da maneira que você quiser, você pode praticar o que você quiser, mas diz o próprio Jesus: mas conduz a perdição eterna. O caminho estreito requer renúncia. Aleluia, Jesus. Tenta entrar com uma bagagem muito grande por uma porta estreita. Você vai ver que é quase impossível. Então Jesus, ele nos mostra que a porta estreita, o caminho estreito, são poucos que estão trilhando pelo caminho estreito, porque o caminho estreito requer renúncia. Tem que deixar para trás as tradições dos nossos antepassados, tem que deixar para trás a bagagem do pecado, a bagagem daquilo que eu acho, daquilo que eu gosto, daquilo que me agrada, para fazer aquilo que o meu Senhor quer, aquilo que agrada o meu Senhor. Então, por isso que Paulo, ele agora direciona a sua palavra ao Senhor Jesus e disse: Senhor, que farei? Aí Paulo está agora disposto a atender às orientações do verdadeiro Jesus. Digo verdadeiro porque muitos estão servindo um Jesus que está ainda crucificado, um Jesus que ainda está lá na cruz, desfigurado, com cara de sofredor. Não é este Jesus que esta igreja serve. O Jesus que nós servimos, ele não está mais lá na cruz, ele não está na sepultura, mas ele ressuscitou para nos dar vida e vida com abundância. A diferença do cristianismo de todas as demais religiões é porque o Deus que nós servimos, ele está vivo. Ele não está numa sepultura, mas ele ressuscitou, ele venceu a morte para nos dar vida e vida com abundância. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê da sua graça e que nós possamos ter a mesma disposição de Paulo e perguntar sempre para o Senhor: Senhor, que farei? O que eu devo fazer para viver uma vida de maneira tal que eu possa agradar ao Senhor? Que assim o Senhor continue nos abençoando e nos dando da sua graça. Antes de nós orarmos, eu quero fazer um convite. Se porventura tem alguém que deseja aceitar a Jesus, reconciliar-se com Deus,